Bom dia pessoal, tudo bem? Vejam só, a gente vai ver agora uma aula rápida sobre a medida sobre ângulos, quer dizer. Essa aula se encontra aqui na página 141, certo? A gente viu reta, semirreta, segmento de retas, e agora a gente vai entrar em ângulos. Quando duas... Acompanha aí. Quando duas semirretas possuem um ponto comum, elas formam duas regiões distintas chamadas de região convexa, internas às duas semirretas, e região não convexa, externa às duas semirretas. Vejam, eu tenho aqui duas semirretas que partem aqui desse vértice. Essa semirreta OA e essa semirreta OB. Então, quando elas se encontram, elas vão formar uma região convexa aqui. Olha. Essa parte de dentro dela chama-se região convexa. E toda essa parte de fora, ela chama-se região não convexa. Tá bom? Então, essa parte de dentro, a região convexa, quando elas se formam, elas são chamadas de ângulo. Certo? Então, aqui eu tenho um ângulo, tá bom? Que é basicamente uma esquina que se forma. Isso é que é chamado ângulo. Indicação AOB, certo? Então o ângulo ele se lê assim, olha, AOB. Esse ponto aqui, o vértice, ele tem que ficar no meio. Por quê? Porque o ângulo só existe por conta dele. Se ele não se encontrasse, seria uma reta A, uma reta B, certo? Ou uma semirreta A, uma semirreta B. Mas graças a esse ponto aqui, onde elas se cruzam, olha, é que eu tenho esse ângulo aqui, tá bom? Chama-se ângulo a união dessas duas regiões mais as duas semirretas que as originam. Né? A união é o O, ponto O, e as duas semirretas são essas aqui, A e B. Se duas semirretas forem opostas, elas formam um ângulo que recebe a denominação específica de raso ou meia volta. Veja, duas semirretas opostas, eu tenho esse ponto aqui, é o O, e elas são opostas porque uma vai para o lado e uma vai para o outro. Então, elas formam um ângulo aqui, de qualquer jeito, porque tem o ponto. Se não tivesse, não teria ponto, seria um segmento de reta, que começa aqui e termina aqui. Mas como tem esse ponto, ele formou um ângulo aqui. Esse ângulo ele é específico, ele é chamado um ângulo de meia volta. Vocês sabem que um ângulo, uma volta inteira seria uma circunferência. Eita. Estou usando aqui que eu estou sem quadro, pessoal. Uma circunferência. Então, se eu parto ela no meio, ela vai ser um ângulo de meia volta, ou também chamado ângulo raso, certo? Se as duas semirretas formadoras do ângulo forem coincidentes, elas formam entre si um ângulo nulo, ou ângulo de uma volta. Coincidentes é quando elas estão uma em cima da outra, certo? Então, a gente vai formar aqui um ângulo completo, certo? Ângulo de, ao invés de ser o ângulo de meia volta, vai ser o ângulo de uma volta, tá bom? Medida de um ângulo. Existe um aparelho usado para medir ângulo chamado de transferidor, que é isso aqui, tem até aí na escola, que tem como unidade dos ângulos o grau. Vejam só. Esse aparelho divide o ângulo de uma volta em 360 partes iguais, sendo dessa forma o valor de cada parte igual a 1 grau. Indicação 1 grau aqui. Essa medida possui dois submúltiplos, minuto e segundo. Ou seja, cada grau, um grau, ele tem 60 minutos. Então a gente vai trabalhar, olha, o grau, a gente tem minuto e segundo, certo? Então, a cada 1 grau eu tenho 60 minutos, certo? E se em 1 grau eu tenho 60 minutos tem quantos segundos? 3.600 segundos, certo? Vamos lá para ver se vocês entendem. 1 grau tem 60 minutos. Esse pontinho aqui, ó, um pontinho quer dizer minutos. Dois pontinhos, né, as aspas, quer dizer segundos. Então, olha, 1 grau tem 60 minutos. E aqui, olha, 1 minuto, vejam que é um pontinho, é minuto. 1 minuto tem 60, dois pontinhos, segundos, certo? Ou seja, 1 grau, se 1 grau tem 60 minutos, então quantos segundos tem em 1 grau? 3.600. Você vai fazer 60 minutos vezes 60 segundos.
3.600 segundos. Veja, dá para vocês entenderem. Se eu tenho olha, aqui 2 graus, se cada grau tem 60 minutos, 2 graus vai ter quantos minutos? 120 minutos. Um pontinho em cima, certo? Então, se 2 graus tem 120 minutos, quantos segundos tem 2 graus? Tá aqui em igualdade. Cada minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos. Se aqui eu tenho 120 minutos, cada minuto de 60 segundos eu vou multiplicar. 120 vezes 60 segundos. Aqui vai dar 0, 2, 7.200 segundos. Então vejam, 2 graus, 120 minutos, 7.200 segundos. Então aqui você vai usar uma multiplicação, certo? Entenderam? Então é isso, pessoal. Vejam só que aula simples. Basta você entender que 1 grau tem 60 minutos, certo? Que é essa aspas. E cada minuto tem, olha aqui, 1 minuto, 60 segundos. Então, se 1 grau tem 60 minutos, para eu saber quantos minutos tem, quantos segundos tem 1 grau, eu só vou multiplicar 60 vezes 60. Se eu quiser saber 5 graus tem quantos minutos? 5 vezes 60, vai dar 300 minutos. Se cada minuto, olha, cada grau tem 3.600 segundos, cada grau, vejam, 1 grau, 3.600 segundos. Então eu posso dizer, se eu quiser saber 8 graus tem quantos segundos? Então eu só tenho que fazer 8 vezes 3.600 para saber os segundos. E para saber os minutos, 8 vezes 60. Ok? Então é isso, pessoal. Bem simples, né? Vou passar para vocês aqui uma atividade.